A palavra é Jesus Cristo. Com esse programa, nós queremos mergulhar na mística da Palavra de Deus da Santa Missa. Você deve ter encontro marcado com o Senhor e com sua comunidade, juntamente com sua família, com quem você ama, ou mesmo com quem, em sua missão, é cativado pelo seu bom testemunho de católico, de cristão, a frequentar a sua igreja. E neste domingo celebraremos o 15º domingo do tempo comum. E nele encontraremos a igreja nos convidando a orar assim: ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. No domingo, a liturgia da palavra tem nele a sua culminância, e em toda a Santa Missa também. Com a palavra de Deus, que é nossa salvação, nós então vamos acolher este dom, que é o próprio Jesus Cristo, com o coração completamente disposto, como terreno fértil. Ele é a boa semente, e nós, com ele, com a graça da sua acolhida, fecundados pelo Espírito Santo, frutificaremos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram,
Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus serve para que Jesus fale do reino dos céus na modalidade, no estilo de parábolas. As parábolas facilitam a compreensão porque solicitam a imaginação, de forma que, das palavras, o coração alcance os significados, os alcances, a realidade de uma forma muito mais apreendedora. Toma conta, toma posse daquilo que ouve. Exato. Assim, a metáfora da semente, dos terrenos, servem exatamente para que a gente sinta a necessidade de empenhar todas as nossas faculdades naquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. A faculdade intelectiva, auditiva, mas também cordial e moral, de forma que o que é oferecido seja acolhido. E uma vez acolhido, nisso a gente se torne comprometido e do compromisso se alcance os efeitos, as atitudes de conversão que o Senhor espera de nós ao enviar a sua palavra. Estão lembrados da primeira leitura? Disso tudo depende a compreensão do que se ouve, de como se acolhe e de como será posto em prática em comunhão, em participação e em missão, na sinodalidade, como a mística da Igreja Católica, nesses meses prévios ao sínodo, está nos ensinando e nos inserindo. Ora, compreender é muito mais do que ter uma intelectualidade, um quadro de referências acadêmicas, de estudos, de teologia. Não precisa disso a priori. Posteriormente, isso pode até ajudar, mas a compreensão da palavra depende de um coração dócil, de um terreno bom, que mesmo em meio a tantas adversidades, agarrou-se àquilo que acolheu. A semente é a palavra de Deus, é o reino, é Jesus Cristo, é o Espírito que fecunda este dom, esta palavra dentro de nós, de forma a agarrar-se dentro de nós em tudo, instruir e informar as nossas atitudes, formatar o nosso modo de pensar, de enxergar, de se comprometer. E, portanto, aqui estamos diante de um desafio imenso. Como é que eu ouço a palavra de Deus? Onde fica o que eu ouço? De fora ou passa para dentro de mim aquilo que eu escuto? O que é que eu guardo do que ouço? Tudo será possível? O que fica a cada domingo da abundante palavra de Deus que chega aos meus ouvidos?
durante toda a vida e dia a dia? Como é que se acumula no depósito que eu sou aquilo que vai chegando de bom do reino, do evangelho, da oração, das solicitações da minha família, dos meus compromissos, mas também da oração do Espírito? Sim, do Espírito. O Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, trabalha em nós de uma forma exímia, maravilhosa, excelente. Ele é Deus, com o Pai e o Filho, e dos dois procede para o nosso bem, salvação e santificação. O Espírito nos santifica com uma força que Ele mesmo é e tem. E está trabalhando em nós. Estamos muito agradecidos ao Espírito Santo. É Ele que está preparando tudo isso em nós para que a gente produza os frutos de melhoramento de si, dos outros, de tudo, de todos. Muito bela a página do Evangelho que acabamos de ouvir, porque não se trata só de uma parábola e de uma explicação dada, mas de um apelo de Nosso Senhor. Se vocês não compreenderem aquilo que de abundante está chegando aos vossos ouvidos, vocês vão ficar inférteis, secos, infrutíferos, insignificantes. Mas, se for acolhido com o mínimo de compreensão, de boa vontade, de compromisso, de sim mariano, então a palavra de Deus vai dar fruto sim. Em alguns, 100, em outros, 60, quem sabe em mim, 30. Mas dá, mas frutifica. Não se preocupe com a quantidade. Agarre-se à qualidade e, sobretudo, ao seu modo de dizer ao Senhor: bem-vindo, eu quero, sim Senhor, eu quero. Esse é o nosso amém, esse é o nosso aleluia, essa é a causa da nossa alegria. Senhor, ajuda-me a acolher Tua palavra com o coração capaz, disposto, atento e compreensivo. Que eu não te decepcione, meu Deus, e que o mundo receba de Ti, passando por mim e por todos nós, em comunhão, a missão salvadora que Tu nos confias. Bom domingo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.